Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer uma introdução no mundo dos oráculos, e das mancias. Espero que vocês gostem. Pois é, esse é um dos assuntos mais fascinantes, para quem gosta de esoterismo, de espiritualidade. É um assunto que chama atenção, E por ser um assunto tão rico, tão cheio de detalhes, cheio de conhecimento e de sabedoria, eu decidi trazer vários convidados. Eles são especializados em diversos oráculos e eu pedi que eles falassem, de cada um oráculo diferente ou uma opinião diferente, pra gente acrescentar, em sabedoria e conhecimento para nós, Quanto mais pessoas unidas, para disseminar, para distribuir conhecimento, melhor para nós, E se você gostar desse vídeo, eu peço que você ajude compartilhando, curtindo, avisando que você gostou desse formato, se você não gostou, porque é dessa maneira que eu me oriento aqui para fazer conteúdo para vocês, Eu vejo os vídeos que tem uma maior repercussão e tento fazer mais desses, Eu sei que vocês gostam. Então, se vocês gostarem, por favor, compartilha, tá bom? E se puder se inscrever também no meu canal, se puder se inscrever no canal dos convidados. A maioria deles tem canal aqui no YouTube, no Instagram. Vai ficar na descrição, contato, telefone, e-mail, redes sociais dos convidados, tá bom? Então, se você assistiu alguém aqui e gostou, dá uma olhadinha na descrição que você vai ter maior detalhe da pessoa, tá? E entre em contato, curte também as redes sociais delas, Começa a seguir elas para ajudar também, para dar uma força, tá bom? Unidos, somos mais fortes, Bom, pra gente começar a falar desse assunto, é um assunto extremamente vasto, de modo algum a gente conseguiria falar, de tudo em um único vídeo. Poderíamos posteriormente fazer, um vídeo ou outro mais direcionado para cada oráculo, mas como eu quis fazer uma introdução, a gente vê que oráculos, previsão de futuro, as mancias, elas vêm desde que o ser humano se entende por gente, Lá atrás já se usava ossos de animais, Isso lá atrás, quando a religião não tinha não se tinha a ideia, de uma formatação de religião, e sim apenas de um entendimento de espiritualidade, As pessoas começaram a sentir que havia algo mais do que apenas comer, beber, caçar, sobreviver, Eles começaram a perceber o mundo interno, começaram a olhar mais para o céu, e aí começou-se, se iniciou uma jornada pelas mancias, Gente, se vocês olharem a quantidade de mancia que existe no mundo, chega a ser absurdo. Tem de tudo, tem revelação através dos ventos, através da tempestade, bola de cristal, água, café, até da urina. Eu vou deixar no final do vídeo a lista de mancias e que cada nome quer dizer, para vocês terem uma ideia da quantidade que é. Ou eu vou passando também no decorrer do vídeo, Mas os esotéricos, os místicos, aceitam bem, entendem que isso é um dos caminhos, um dos conhecimentos, uma das sabedorias. Mas e os religiosos, Os religiosos, eles costumam não ter, Assim, eles não costumam dar uma opinião muito positiva a respeito, Então, para ajudar a ilustrar isso, eu trouxe minha prima, Dessa vez vai vir uma parente minha, a Michele Rodrigues, ela é espírita, e eu pedi que ela falasse, dentro da opinião, na visão dela espírita, ela é palestrante espírita, é médium. Eu pedi que ela falasse alguma coisa pra gente, dentro da visão espírita, o que eles acham. Vamos ficar com o vídeo dela. Oi, Denis, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Respondendo sobre a sua primeira pergunta, se no espiritismo existe algum oráculo para consulta sobre o futuro, eu diria que no espiritismo nós temos como base de estudos 5 livros, que chamamos de obras básicas da codificação espírita,
tá? Que foram escritas entre os anos de 1857 e 1868, codificado, né, por Allan Kardec na França. Tá? Então, para explicar um pouquinho melhor, nesses livros nós temos perguntas e respostas, perguntas feitas por Kardec e respostas dadas pelos espíritos superiores. Tá? E para entendermos melhor, são perguntas do tipo: de onde eu vim, né? Por que eu sofro, por que eu sinto, o que é Deus, a origem do planeta também, né? Para onde nós vamos depois da morte, né? Para onde vão os meus parentes depois da morte? Todos iremos para o mesmo lugar, né? Existe céu, existe inferno? Qual que é a origem do planeta, né? O que é Deus? Enfim, né? São várias perguntas dadas, feitas por Kardec e muito bem respondidas pelos espíritos, tá? Então essas obras basicamente são o Livro dos Espíritos, tá? Nós temos o Livro dos Médiuns, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos também o Céu ou o Inferno, que é a Justiça Divina segundo o Espiritismo, tá? Nós temos também a Gênese, que é os milagres e as predições segundo o Espiritismo também, né? Que explica um pouquinho sobre a existência de Deus, a existência do bem e do mal, explica sobre as leis naturais, né, do universo, a criação enquanto criaturas que somos, né? Criaturas de Deus, né? Criados por Deus. Enfim, a vida e o universo, e entre outros assuntos, muitos assuntos interessantes são colocados na codificação, né? Então, Denis, esses livros nos respondem certos questionamentos, né? Conquanto saber, ter uma fé raciocinada, né? Ter um direcionamento, né? Um direcionamento na vida, saber o que nos espera no futuro, né, de uma certa forma, tá? Nos permite também o crescimento do ser, né, enquanto alma, enquanto espíritos eternos que somos, enfim, né? Estamos em constante evolução, né, a caminho da luz, a caminho do bem, né, do nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, tá? Então eu diria que, não sei se é bem um oráculo, não sei se vocês entenderiam dessa maneira, mas é uma forma de nós consultarmos, né, e de estudarmos um pouquinho sobre o futuro mesmo, sobre o presente, o passado, o futuro, né? E nós temos também um questionamento que você fez, se perguntado aos espíritos, né, se eles respondem sobre o futuro. Né? Eu diria que sim, né? Com certeza eles respondem sim, né? E temos também os intermediários entre o plano físico e o espiritual, né? Que chamamos de médiuns, né? A Kardec usou os médiuns, né? Para ajudá-lo na codificação. Ele não era médium, ele era professor, pedagogo, né? Então ele teve essa ajuda dos médiuns, né? É claro que a natureza das respostas dadas pelos espíritos vai depender muito de se a reunião mediúnica é séria, se a intenção de quem estão ali é uma intenção boa, né? Se estamos num ambiente devidamente preparado também, né? Porque sabemos que pensamento é vida e pensamento no bem atrai espíritos do bem, né? Outro fato importante, né, que os espíritos sempre nos transmitem, são mensagens muito boas, né, de esperança, de fé, né, sempre nos impulsionando para o bem, né, sempre nos impulsionando para cima, né. Temos que lembrar também que os espíritos não nos falam tudo, porque nem sempre é permitido revelar, né. Então, geralmente, eles não dão tudo na nossa mão, que senão a gente não vai andar com as próprias pernas. Então não é esse propósito do espírito superior, de um espírito do bem, né? Ele não vai dar tudo na mão para nós, todas as respostas. Ele vai, de um modo geral, nos impulsionar, vai colocar para nós o sentido da fé, né, da esperança, do lutar, né, do ir em frente, né, nos impulsionando sempre. E não dá tudo na mão, sabe?
Tem outras formas também de revelar o futuro, que eu achei interessante colocar para vocês também, que é através dos sonhos, muitas vezes, né? Nós temos aqueles sonhos reveladores, nós temos também através da nossa intuição, também às vezes é revelado alguma coisa, aquela intuição forte, né? Sobre alguma coisa do futuro, ou mesmo do passado também, né? E muitas vezes a espiritualidade usa aquele amigo que está do lado para nos auxiliar, para nos alertar, né? E vai passar uma tranquilidade, sabe aquela pessoa que passa uma tranquilidade para nós, que nos esclarece de alguma forma, né? Nós nos sentimos bem com aquela pessoa. Então a espiritualidade também está usando essa pessoa, né? Deus ali colocando a mão para nos auxiliar, para nos dar uma mão, né? E os espíritos falaram a Kardec que todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns, uns mais, com a mediunidade mais ostensiva, e outros menos, né? Então, se através dos sonhos, dessas intuições, né, é revelado sim o futuro para nós, tá? Então, para que nós possamos estabelecer uma sintonia boa com o plano espiritual, do bem maior, nós temos que trabalhar a nossa fé, a gente tem que trabalhar, sermos pessoas do bem, é isso que a gente tenta todos os dias, né? Disciplina, né? Para que nós sejamos assistidos pelos espíritos do bem e não sermos enganados pelos espíritos mistificadores, tá? Então sempre tá de bem com a vida, né? Então eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que eu respondi, né? Segundo a minha crença, sobre os oráculos, né? As respostas e perguntas para os espíritos, né? Segundo o espiritismo. Tá bom? Muita paz a todos e muito obrigada pela oportunidade. Pois é, se os próprios livros, né, da doutrina do espiritismo já tem um pouco, né, de alguma coisa do futuro, alguma visão, então a gente consegue perceber que, olhando, né, pela sabedoria, né, da doutrina espírita, a gente pode abranger para outros livros, né, os livros ditos sagrados, né, com a Bíblia, e perceber que também há previsão de futuro neles, né? É muito estranho ver as religiões condenando métodos oraculares se a própria Bíblia tem, né? Por exemplo, José do Egito, né, que ele interpretou um sonho premonitório de 14 anos em diante, né, 7 vacas gordas e 7 magras, né, para o Egito. Então ele fez uma previsão, né, através dos sonhos. Os sonhos, ele pode nos trazer sim, né, revelações e mensagens espirituais. E hoje, a igreja tradicional, ela usa muito outros termos, assim como profetizar, né? Eu tenho uma profecia para você, né? Estou profetizando, né? Deus mandou te dizer, né? Eles falam muito isso. Deus manda te dizer. Deus manda te dizer é uma conexão espiritual com um ser sobrenatural que está mandando dizer alguma coisa, né? Muda as palavras, mas a fórmula é muito semelhante, né? Só se muda um pouco as palavras, né? Então, querendo ou não, né, mesmo eles condenando de um certo modo, né, algumas religiões, né, a gente percebe que eles utilizam a fórmula, mas com uma maquiagem, né, um pouco diferenciada do que a gente vê, né. E falando em sonhos, né, a gente tem a pessoa que é desenvolvida, né, por exemplo, as mancias, a gente vê que alguns magos antigos na história não acreditavam na mancia em si. Por exemplo, observar as nuvens. Isso também é uma mancia, né? Vou colocar o nome para vocês. Observar as nuvens, né? Você fazer uma previsão através das nuvens. Alguns magos antigos entendiam que, na verdade, não é as nuvens que está trazendo a mensagem, sim a pessoa que já tem a habilidade de prever o futuro. E as nuvens servem como um modo da pessoa entrar num estado de relaxamento. Então, às vezes o oráculo é apenas um instrumento para te levar a um estado de relaxamento, um estado de profundo, né, relaxamento, e assim você mesmo consegue fazer a conexão, né, da previsão, né? Então, na verdade, você não precisaria
vamos dizer assim, né? Para o entendimento de alguns, você não precisaria de nenhum oráculo, basta apenas se conectar e buscar em si mesmo, né? Então, entendendo que a nuvem pode auxiliar, então pode ser qualquer coisa. A gente pode ficar observando um copo com água e aquele estado ali de relaxamento que nos causa, a gente conseguir trazer uma previsão, né? Esse era o entendimento de alguns magos, né? Dentro desse vasto mundo, né, dos oráculos, existem algumas religiões que aceitam muito bem, né? Por exemplo, o budismo tibetano, eles têm o oráculo deles, né, que é um monge, e ele se prepara para ser um oráculo, né, para ser uma pessoa que vai aconselhar. Até os dirigentes se aconselham com o oráculo, né, o monge oráculo, né? E no Oriente, né, no Antigo Oriente, na China, né, na antiga China já existia, né, o I Ching, é muito antigo, né? O livro I Ching já é muito antigo. Eu convidei a Gayatri Devi e a Selma Pugliese para falar um pouquinho do I Ching. Elas entendem bem do assunto. Olha que fascinante. Saudações, Denis. Obrigada por você ter me convidado a falar a respeito do I Ching. Pessoal, o I Ching é um oráculo que remete a mais de 5.000 anos da China. É uma cosmovisão chinesa. O Ocidente começou a conhecer o I Ching através deste livro aqui, que todo mundo deve conhecer, né? Do Richard Hillman. Ele começou... A China começou a ser conhecida na sua filosofia através deste tratado, deste escrito, que tem uma linguagem bastante complicada pela tradução, enfim. Mas aí a gente teve que ir buscar mais conhecimento para poder decifrar essa linguagem. O Xing começa, gente, da observação da natureza. Então os taoístas estão lá, né? O taoísmo, na verdade, nasce a partir desta observação, desta teoria. Então lá tem os observadores da natureza, eles começam a observar dia, noite, claro, escuro, céu e terra, começam a observar os fenômenos da natureza, a montanha, o lago, as águas, as árvores. Através da observação da natureza, eles começam a criar essa teoria do Yin e Yang. Que forças são essas que se complementam, que uma não consegue existir sem a outra? Você não consegue ter noite se você não tiver dia, você não consegue ter dia se você não tem noite. Então, que forças são essas? Aí começa a nascer a teoria do Yin e do Yang. É uma teoria que diz que tudo está em constante movimento, nada é permanente, tudo está em constante movimento, numa ascendência, né, e descendência, e que o que existe na realidade é um grande vazio. O vazio, ele existe a partir dessa movimentação, dessas energias, dessas forças, que são não opostas, mas são complementares. Então, nisso se baseia a teoria do I Ching, na teoria do Yin e Yang, que vocês conhecem através daquele símbolo do círculo com os dois peixinhos, que tem aqueles dois pontinhos que se polarizam e se complementam ao mesmo tempo. Então, esse é o símbolo principal da teoria do I Ching. Dizer para vocês que a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, o Feng Shui, que todo mundo conhece, que é aquela acupuntura das casas, da residência, as artes marciais, Qigong, o Kung Fu, tudo origem no I Ching. Tudo. Todas essas artes, elas derivam desse tratado, desse conhecimento. E como é que isso funciona como oráculo para nós aqui, né, ocidentais? São duas formas que o pessoal usa para jogar o I Ching. Provavelmente vocês devem conhecer. A primeira forma é através das varetinhas de bambu, que lá na antiguidade era o caule de milefólio, que é uma planta. Hoje eles usam as varetinhas de bambu. Ou as 3 moedinhas, que você também joga, é uma jogada mais rápida. Eu no meu caso, gosto de fazer com varetinha de bambu, porque
até nesse momento você dá uma meditada, é bem gostoso você se envolver mais, eu acho mais envolvente, né, na verdade. Você parece que entra numa frequência, numa egrégora mais envolvente quando você usa as varetinhas. As moedas também são bem válidas, até porque nenhuma delas é acaso, elas são sincronicamente jogadas e na hora de te revelar o hexagrama, tudo é um momento de sincronicidade entre o seu inconsciente e o que está ali te revelando. Então não tem acaso, não tem manipulação, eu quero dizer, tá ok? E é isso, gente. Essas jogadas, elas vão te resultar num hexagrama. Você vai... Demora mais ou menos, por exemplo, você tá jogando com varetinha, você vai demorar uns 20 minutos, 30 minutos só para construir o hexagrama, porque você tem que primeiro identificar quais são os trigramas e a partir daí você constrói o hexagrama e a partir daí você tem a interpretação do que está dizendo aquele hexagrama. Aquele hexagrama, naquele momento que você jogou, que você tirou para você, ele vai te dar um retrato, vai te revelar uma circunstância que ocorre na natureza, mas que naquele momento, naquela circunstância, se aplica à sua vida, ao seu momento, à sua circunstância, ok? E para o I Ching, assim, não existe certo e errado, não existe bom ou mal, tudo faz parte, né? Para nossa vida é assim, né, gente? Tudo faz parte. Então, só que o que ele vai fazer? É um oráculo que vai te dar o quê? Um caminho. Ele vai te dar uma trilha dentro desta circunstância, deste momento teu, que ele vai te explicar o seguinte: olha, é favorável ir por aqui, a boa fortuna tá aqui, o caminho do meio. Eles pregam muito, a filosofia chinesa valoriza muito o caminho do meio, o caminho da retidão, que é o caminho do equilíbrio. Você nunca vai para extremos, né? Você está sempre no caminho do meio. É uma forma de você o quê? Transcender aos problemas, transcender as circunstâncias que estão ali te incomodando no momento. E é isso. O I Ching nada mais é do que uma filosofia de vida, né? O taoísmo é uma filosofia, né? Antes de qualquer coisa. A meditação taoísta é uma filosofia de vida. O Xing é constituído por 64 hexagramas e 8 trigramas. O Xing, ele é um livro xamânico. Ele tem o xamanismo presente nos seus 64 hexagramas através dos animais de poder. Eu vou falar sobre alguns: o dragão, a fênix, a vaca, o touro, o cabrito, o tigre, a onça. O grou é um pássaro que tem na China e em algumas partes da África, símbolo de fidelidade. Aqui no Brasil nós não temos grou. São 8 os trigramas do I Ching, que são forças da natureza: o céu, a terra, o fogo, a água, a montanha, o lago, o trovão e o vento. Então, como vocês podem ver, tudo dentro do xamanismo chinês. Consultamos o I Ching em busca de autoconhecimento e o I Ching nos abençoa mostrando, apontando o caminho. Confúcio, diante de um rio, ele disse: tudo segue como esse rio. É impossível o mesmo homem entrar uma segunda vez no mesmo rio, porque nem o homem nem o rio serão os mesmos. Então esse é o princípio de impermanência do tal do I Ching. Observando as fases da lua, os mestres do Tao compreenderam a lei da mutação e a continuidade da mutação
através das fases da lua. Tudo no universo nasce, cresce, envelhece e morre. Então, nós, intérpretes dessa sabedoria milenar, mantemos essa grande revelação, que é uma das leis do universo, a lei da impermanência. O Xing pode nos ajudar a atingirmos a iluminação e viver em harmonia com as leis do universo. As leis do universo estão todas contidas nos 64 hexagramas. Pois é, quando eu escutei sobre o Xing, né, eu não sabia que tinha essa ligação tão forte com a natureza. Eu sempre imaginei que fosse alguma outra coisa, assim, algum outro tipo de visão que tivesse, né? Muito interessante ver, né, que tantos oráculos como sabedoria, né, grandes sabedorias antigas estão ligadas à natureza, né? E interessante, né, ver que muito, ou a maioria das coisas que se ramificaram, tanto da medicina oriental e outras coisas, até religiões, saiu da sabedoria do Xing, né? Se baseou na sabedoria do Xing. Que maravilhoso, né? Profundo isso, né? Pois é, e se tratando de oráculos, né? Alguns podem ser até a base de escrita de uma sociedade, como o caso das runas nórdicas, né? Eu pedi para Liz Ilhas falar um pouquinho sobre as runas nórdicas e pedi para o Victor Valentim falar do Ogan, que também é um tipo de runa, né? Acompanha. Eu posso dizer para vocês, as runas, elas são símbolos muito antigos, que datam de pelo menos 5.000 anos para cá. E por que essa data de 5.000? Porque é a data do monumento de litografia que nós temos localizado lá na Dinamarca, que é o mais antigo de que se tem conhecimento. Litografia é aquela pintura nas pedras. Não dá para saber exatamente aonde surgiram as runas. O que a especulação histórica nos diz é que pode ser que as runas tenham derivado das marcações rupestres, de quando o homem começou a achar necessário marcar quais eram os períodos em que era mais viável fazer a plantação, fazer a colheita, quando tinha sol, quando ficava mais frio. E aí elas foram um aprimoramento, digamos assim, dessa simbologia. Outras pessoas também dizem que as runas são derivadas de alfabetos antigos, como o etrusco, por exemplo, mas nós pouco temos assim de confirmações a respeito disso, mas a história e a antropologia, elas continuam aí estudando para trazer esclarecimento para a gente. As runas na antiguidade, elas não tinham uma variedade de materiais e nem eram tão diversificadas quanto nós temos hoje. Mas, em termos místicos, agora eu estou falando, tá, gente, não histórico, nós temos essa coisa da influência das culturas. Então, obviamente que a forma como nós fazemos a leitura das runas hoje, ela é mais elaborada e mais diversificada do que antigamente. Antigamente, as pessoas tinham as runas gravadas assim em ossos ou em gravetos, e consistia basicamente em atirar para o alto esses gravetos, né, deixar eles caírem no chão e observar ali a posição em que caíram e quais foram os símbolos que ficaram para cima. E aí eles tiravam as suas conclusões. Dependendo da região que você estudar, você vai ver que as runas eram uma coisa muito popular, que até as crianças utilizavam. E nós temos vários tipos de leitura, né, e vários materiais. Eu tô com um conjuntinho aqui para mostrar para vocês, né, que foi lindo, do Leandro Matias, da Árvore Sagrada Artesanato, tá, que fez. E ela é de bambu, mas ela é toda trabalhada, ó, tem aqui, ó, em neon, né, muito bonitinha. Tem também a questão da runa invertida, tem runemais que não assumem inversão de runas, tem runemais que assumem. Eu gosto de trabalhar com a inversão, porque assim como a runa em branco me diz muita coisa, e costumo dizer que a leitura de 3 runas, ela soluciona
quase todos os nossos problemas de leitura, porque ela pode ser um conselho, ela pode ter características de sim ou não para resposta, ela pode dar uma dica, né, falar sobre o que a pessoa tem que trabalhar. Então é muito simples, né, essa leitura de 3 runas, mas tem outras mais elaboradas, como a do pentagrama, que explora 5 áreas principais da vida, até as mais complexas ainda, como a previsão anual. Então é isso, gente, espero ter ajudado aqui, dado a minha contribuição. Um grande beijo e me sigam lá nas redes sociais para mais informações. Quero agradecer primeiramente ao Denis, do canal Lendário, por ter me convidado para participar desse vídeo lindo sobre o Ogã. Eu sou o Vitor do Bosque dos Gnomos e vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é o Ogã. Eu sou oraculista e eu gosto de vários oráculos. O Ogã é um oráculo celta, conhecido como o oráculo celta das árvores. Aqui eu vou mostrar para vocês o que são os Ogãs, porque provavelmente vocês não devem conhecer, porque ele é um oráculo que não é muito falado, né? Os Ogãs, eles aparecem com esses símbolos aqui, que são esses pauzinhos com esses risquinhos. Eles são separados em 5 famílias. As famílias do Ogã são conhecidas como Aikmis. Então, cada grupinho de família são 5 famílias e cada grupinho da família possui 5 Ogãs, né? Então são 5 Ogãs para cada Aikmi. Eles vão aparecer normalmente de uma forma bem simples assim. É um tracinho para o lado direito, que seria o primeiro Ogã, depois um tracinho, 2 tracinhos para o lado direito, que é o segundo Ogã, e assim por diante. Eu particularmente, como eu também conheço as runas e os outros oráculos, eu acho o Ogã um oráculo um pouco mais complexo. Só que eu amo o Ogã porque ele é um oráculo que cada um dos Ogãs são baseados em uma energia de uma árvore, onde possui uma simbologia dentro de cada um deles. Então eu vou apresentar para vocês o primeiro Ogã, né? Aqui vocês estão vendo no vídeo alguns oráculos de Ogã que você pode encontrar ou que você pode fazer suas tiragens. Onde tem os símbolos. Esse daqui tem a colinha, que eu criei porque você já sabe o nome do Ogã e o símbolo dele, tá? Tem também em cartas que você vai encontrar, que vai ter o nome da árvore, o símbolo e o desenho da árvore. Então, por exemplo, o primeiro Ogã, ele é chamado de Bé, ou se escreve assim, Beth, né? Esse é o Ogã da bétula, é uma árvore, tá? Essa daqui. A bétula é uma árvore que vai trazer a representação da cor branca, da luz. Sabe aquelas árvores que existem na Europa? Aquelas árvores que possuem aquele tronco bem branco? Essa é a bétula. Quando você faz uma tiragem do Ogã e a bétula sai, representa purificação, limpeza, luz, iluminação em seu caminho. Então, cada Ogã vai entrar dentro da energia de uma árvore, de uma simbologia. Por exemplo, Gort. Gort é a era. É uma árvore, né, que vai representar a energia da fertilidade, da abundância, da felicidade. E aí o Ogã, ele foi encontrado em ruínas, em escritas antigas que vieram da Irlanda e de outras regiões onde os celtas ficavam. Os monges trouxeram isso em escritos. É conhecido como um alfabeto. Algumas escrituras dizem que é um método de contagem, só que nós trabalhamos como um oráculo. Então, normalmente o Ogã ele vem com essas madeirinhas. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona uma tiragem de Ogã. Aqui é o primeiro Aikmi. Esses são os símbolos do Ogã. O que eles aparecem? Eles aparecem com esse tracinho embaixo, que seriam como se fossem as raízes das árvores, o tronco e os galhos. Então aqui é o primeiro. Bétula, que é a limpeza. Aqui é a sorveira, que seria o Lush, que fala sobre a chama, sobre a força, sobre o poder, sobre a prosperidade. Esse terceiro aqui é o amieiro, que seria o Fern, que vai falar sobre proteção. Esse quarto é o Sail, que é o salgueiro, que vai falar sobre a magia dentro de você. E o último é o Neon. O Neon é o freixo, vai falar sobre a forquilha, né? Vai falar sobre mudança e sobre destinos. Então, assim, cada grupinho vai ter, então, o nome da árvore, um símbolo, e junto vai ter a representação do que aquela árvore significa e a tradução também
daquela palavra, do Ogã, tá? O Ogã é um oráculo que dizem, dentro da mitologia celta, que quem trouxe foi o deus Ogma, né? Ele é o deus que canaliza, o deus da sabedoria do Ogã. Então aqui vocês vão ver que também tem um Ogã em madeira, onde você vai poder pegar em suas mãos e jogar ele para fazer sua tiragem. E aí o que cair de pé é o que você lê e o que cai de ponta cabeça você não lê. Também temos as cartas ogâmicas, que são fáceis porque elas têm os nomes, têm o símbolo da árvore e você consegue trabalhar lendo a simbologia de cada uma delas. É uma forma fácil para, se você quer estudar Ogã, conhecer um pouco como é que você consegue se associar para decorar, né? Essas aqui são as cartas ogâmicas. Esse símbolo que está aqui no tabuleiro, ele é conhecido como a janela de Fionn, ou como Fejfin. Eu não sei falar em irlandês, gente, vocês me desculpem. É um diagrama encontrado dentro do livro de Belimoth, onde os Feda, que seriam os símbolos, né, das famílias, são organizados em 5 círculos, né? Então aqui tem uma família, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, e aqui é a última família, conhecida como Forfeda. O Fejfin, né, ou a janela de Fionn, esse Fej representa o quê? Pode ser ou janela, tá? Ou cumeira, ou poste central, que sustentava a casa circular na Idade de Ferro. Desta forma, esse Fejfin simboliza uma casa celta. Eu utilizo esse símbolo para a tiragem do Ogã. Aqui eu coloquei 3 pássaros, que representam os pássaros da deusa Rhiannon, que é a deusa da beleza, do amor, da fertilidade, da vida e da morte, que aparece dentro da magia celta. E aí, aqui você consegue fazer vários tipos de tiragem por meio dessa mesa. Ou quando você lança o Ogã, ou com cristais, onde você vai lançar os cristais e vai cair em cima do Ogã para você fazer a leitura para o seu consulente. Na leitura ogâmica, eu sempre faço a abertura fazendo um triângulo, batendo 3 vezes na mesa, representando a abertura dos 3 mundos celtas: o mundo das nuvens, dos céus, o mundo das montanhas e o mundo dos mares. E aí você vai pegar e vai fazer a jogada dessa forma. Aí você vai pegar aqui os que estão virados de cabeça para baixo, você vai tirar. E vai fazer a leitura do que estão virados de cabeça para cima, interpretando cada um dos símbolos ogâmicos. Existem várias formas de você tirar o Ogã. Ou você também pode colocar dentro de um saquinho e sortear um Ogã para trazer uma mensagem para você. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vocês perceberam que o Ogã é um oráculo lindo, cheio de misticismo, cheio de magia e cheio de poder. Caso vocês tenham dúvidas, postem aí no canal. O que eu puder eu respondo para vocês. Acessem o canal do Bosque dos Gnomos e quem tiver interesse de estudar o Ogã comigo, também temos aulas EAD. Beijos de nariz. Gratidão pelo convite, querido amigo Denis. Pois é, e se tratando de runas, existem outras também, né? Não só a runa nórdica, o Ogã, mas existe também a runa cigana, né? E a runa das bruxas, né? Eu pedi para Cláudia Issa, né, a sacerdotisa, falar um pouquinho da runa das bruxas pra gente. Olá, eu sou a Cláudia Issa, sacerdotisa da tradição Jênica Nemorensis, e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a runa das bruxas. A runa das bruxas é um oráculo com alguns símbolos mágicos. Esses símbolos não representam nenhum alfabeto antigo, e como não precisam de nenhuma pronúncia específica para lembrar o nome de cada pedra, então é realmente bem simples memorizar o seu significado. Este é um oráculo de grande simplicidade, mas que nos coloca em contato com símbolos que estão ligados ao nosso eu mais primitivo, dando força e poder às suas mensagens. A origem da runa das bruxas talvez nunca realmente saberemos de verdade. Patricia Crowther, em seu livro Lady of the Cauldron, que ainda não tem uma versão em português,
mas que numa tradução mais literal seria a tampa do caldeirão. A primeira publicação deste livro data de 1981 e lá ela nos mostra um sistema oracular que ela chamou de pedras rúnicas. Esse oráculo tem sua origem na litomancia, que é um método bem primitivo de oráculo e que provavelmente é o método mais simples e fácil que foi usado antigamente por aqueles que previam o futuro. Ela descreve o método com o uso de pedras ou conchas, apresentando um sistema de 8 pedras com símbolos específicos gravados ou pintados em cores apropriadas para cada uma. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas. Essa daqui seria a runa ou a pedra do Sol e ela indica que seja pintada na cor ouro. A Lua gravada ou pintada na cor prata. A pedra do casamento ou dos anéis seria em rosa. E assim por diante, cada uma dos símbolos sendo gravados com cores e formas específicas. Nós temos também a runa das lanças cruzadas, das ondas, dos pássaros, da colheita e a runa ou a pedra preta, que também teriam seu significado e pinturas apropriados. Lembrando que para quando você vai jogar as suas pedras, você coloca elas sendo a pedra mais longe é a pedra principal. E a que for chegando mais próximo de você, você descarta o significado, né? Então elas não vão ter tanto significado para você. A pedra principal é que vai falar mais da sua interpretação. Enfim, use com sabedoria as suas runas. Espero que vocês tenham gostado dessas explicações. Qualquer dúvida, fico à disposição. Meu Instagram é @claudiaissa, Cláudia com DHIA. Até mais. Pois é, percebemos que o oráculo é uma sabedoria universal, né? Tá no mundo todo, tem no mundo inteiro. Alguns usam termos diferentes que outros, né? Mas é um entendimento universal, né? Quando o homem se espiritualiza, ele encontra algum modo, né? Algum oráculo na vida dele, né? Falamos aqui de uma parte da Europa, né? Falamos do Oriente, né? E a África também tem uma sabedoria muito profunda, né? Uma tradição muito grande com as questões dos oráculos, né? O mais conhecido aqui, né? Que seria uma ramificação, né, dos ancestrais africanos, seria o Búzios, né? O Búzios, para nós aqui é bastante conhecido, né? Tem uma dificuldade relativa, né, para se começar a trabalhar com Búzios, diferente de outros oráculos que você começa praticando, né, como por exemplo a bola de cristal, você já pode praticar. O tarô, você inicia um estudo e você já pode começar, né, fazer as leituras. No Búzios, você precisa de iniciações, né, você precisa de um preparo diferenciado, né? E antes do Búzios existia também o Ifá, né, que seria o ancestral do Búzios. Pelo menos eu tenho essa visão, né, do Ifá ser mais antigo que o Búzios. Sim, é da África, né? Então realmente o Ifá, ele é um oráculo mais antigo, mais ancestral. E eu trouxe, o nome dele é um pouco difícil de falar, eu trouxe o Afaleiê Akalá do templo de Ifá, né, para falar pra gente um pouquinho sobre o Ifá. Espero que vocês gostem. Saudações, queridos amigos. Eu venho aqui falar um pouquinho para vocês sobre um oráculo chamado Ifá. Eu sou a Akalá e convido vocês a refletirem comigo. Ifá é um oráculo, não é um orixá, é um sistema divinatório que originou na África Ocidental, entre os Yorubás, na Nigéria. Também designado por Fã, os Efons, e por Afá, entre os Ewês.
Existem alguns instrumentos que é usado para acessar essa fala de Olodumare. E eu vou aqui falar alguns para vocês. Um deles é o Ikin. São 16 caroços de dendê consagrados por um sacerdote para esse fim, só para um fim oracular. No Odu Obialará, Orumilá conta que quando ele foi embora, Orumilá foi embora da terra para o céu, ele deixou 16 Ikins para que pudesse se comunicar com ele. E falou que tudo que as pessoas precisassem era para pedir para o Ikin que ele assim ouviria. Tem o Opelé Ifá, que é um rosário com 8 favas, presas com uma corrente e às vezes também com contas coloridas. E também existe o Opelé Ifá de Edan, que é um bronze que alguns sacerdotes usam porque faz parte do Odu dele, faz parte do axé dele. Esse Opelé é determinado o uso dele pelo próprio oráculo. Existe o Eri de Logum. Esse método é mais praticado pelos Olorixás, mas também é Ifá. Mas tem alguns babalaôs que usam esse método oracular também. Tem a história que fala que Orumilá ensinou o Oxum a esse método, a usar o Meri de Logum, para quando ele fosse viajar, ela pudesse orientar as pessoas que fossem procurá-lo. E tem a Bibá. Esse método é pouco usado por alguns babalaôs, tem que ter muito conhecimento. Uma interpretação é a mesma dos Odus, mas a forma de olhar é diferente. São 4 favas amarradas, presas por um cordão e são jogadas individualmente. Tem alguns babalaôs mais experientes que falam que Ifá considera o mais importante e confiável dos métodos oraculares. O sistema pertence à tradição, à religião iorubá, mas tem os seus adeptos, que é a santeria cubana, que é através do Reclaocha, e no candomblé através dos jogos de búzios. Mas eu acredito que todo oráculo, toda palavra, ela é Ifá. Já que Ifá é um oráculo, não é um orixá. Para a gente ter acesso ou poder manipular esses instrumentos que eu falei acima, é necessário a iniciação, é necessário um tempo de estudo, já que Ifá, ele fala, os Odus aparecem numa marcação e ali é recitado e interpretado, toda a sua fala. Ifá, para mim, não é só um oráculo. Ele é uma filosofia de vida. E eu fico aqui deixando essa reflexão para vocês, que Ifá é mais do que um oráculo. Aburubuiu. Pois é, profundo, um conhecimento profundo, ancestral, tão antigo, E falando, do Ifá do Búzios, entendendo a dificuldade de se iniciar, ser necessário realmente uma jornada iniciática, para se trabalhar com os oráculos. Tem uma mancia, cristalomancia, trabalhando ali com a bola de cristal, que é mais prático, vamos dizer assim. Qualquer um que queira pode começar, mas também tem o seu grau de dificuldade de aprendizado, de você desenvolver a habilidade de ver, e nem sempre é fácil, também é uma jornada iniciática. E eu pedi para Gisele e para o Francisco do canal Universo Mágico falar um pouquinho da bola de cristal pra gente. Apesar de muita gente não acreditar, a bola de cristal é um instrumento muito poderoso. Embora esteja envolta no ar de misticismo e mistério, o seu poder não tem nada a ver com magias e feitiços. O seu poder tem a ver com a força mental e a força da natureza. Quartzo transparente é considerado um dos cristais mais puros. Ele é tão potente que, além de ser utilizado em terapias, ele está na base do desenvolvimento tecnológico moderno. Dentro de muitos equipamentos eletrônicos, bate um coração invisível que determina com um ritmo preciso o seu funcionamento. Nos relógios, cronômetros,
computadores, celulares e outros equipamentos de comunicação, existem minúsculos cristais de quartzo que vibram com precisão, garantindo que seus circuitos funcionem de maneira ordenada e sincronizada. Eles também fazem com que os transmissores das redes de comunicação mantenham suas frequências com grande precisão, garantindo que você possa sintonizar sempre no ponto desejado. O cristal transparente também ele promove o desbloqueio mental, aumenta a concentração, facilita a meditação e por isso ele é um instrumento que nos permite comunicar com o nosso subconsciente ou com o subconsciente do nosso consulente para encontrar as respostas que ele busca para a sua vida. Para que sua bola de cristal seja eficaz, é preciso você tomar alguns cuidados. Dê preferência às bolas de cristais feitas de rocha, porque elas são as mais puras. Quando não estiver sendo utilizada, mantenha coberta com pano preto para evitar acúmulo de energias ou não ser contaminada com outros tipos de energia. Jamais deixe que ela suje ou acumule poeira. Vá sempre a um local sossegado e com pouca luminosidade para que você possa fazer a sua concentração. Envolva a bola com as suas mãos para que ela possa absorver as suas energias. Evite sempre que outras pessoas toquem na sua bola, porque se ela tocar, ela vai contaminar a sua bola com as energias dela. Então, nesse caso, você vai precisar lavá-la com sal grosso e água corrente. Concentre-se sempre num ponto e fixe os seus olhos naquele ponto para que você possa conseguir obter a resposta que deseja. Você deve praticar bastante até que você possa fazer práticas com um consulente ou então começar com alguma pessoa que você já conheça para que você aos poucos possa se acostumar com as energias da sua bola de cristal e ela também te passe as informações que você precisa saber. Interpretar os sinais que aparecem na superfície da bola depende um pouco da prática e da intuição da pessoa. No entanto, existem alguns sinais que são universais, ou seja, têm o mesmo sentido para qualquer pessoa. Vamos ver esses sinais? Quando você começa a se concentrar na bola, começam a surgir cores. Essas cores também têm significados importantes. Quanto mais fortes essas cores, mais intenso é o seu significado. O branco, por exemplo, indica uma ajuda que está por vir. Preto indica situações desagradáveis. Vermelho e azul indicam momentos de felicidade no amor e harmonia. Laranja, amarelo e verde indicam mudanças positivas na sua vida. Outros símbolos importantes que comumente aparecem nas bolas são as nuvens. Nuvens altas aqui em cima da bola indicam mudanças positivas a caminho. Se as nuvens aparecerem mais aqui embaixo da bola, significa que seus planos irão se realizar em breve. Nuvens que se movem para a direita da bola indicam uma ajuda espiritual. Se as nuvens se movem para a esquerda, indica que você deve esperar outro dia para consultar a bola, porque hoje ela não está respondendo. Nuvens violetas indicam harmonia e tranquilidade. Nuvens azuis, felicidade, muitas conquistas a caminho. Nuvens verdes, lucro e prosperidade. Nuvens amarelas, as suas dúvidas serão esclarecidas em breve. Nuvens laranjas, você terá que tomar uma decisão difícil em sua vida. Nuvens vermelhas, obstáculo e agitação. Manchas claras na sua bola indicam pequenos problemas que irão passar rapidamente. Se são manchas escuras, os problemas e obstáculos estão mais difíceis do que você esperava. Se no meio da sua bola aparece uma estrela, isso indica que o seu sonho é impossível. Se aparece um coração, indica que você viverá um grande amor na sua vida. Serpente, cuidado com a sua saúde e com as fofocas. Pássaros, surpresas agradáveis. Se dentro da sua bola você vê um olho, preste mais atenção e confie mais na sua intuição. Se você vê uma espada, tome cuidado com intrigas, brigas, desarmonia. Balança, a justiça será feita. Os raios indicam mudanças inesperadas a caminho. E pequenas bolinhas indicam pequenos obstáculos que você deve tomar bastante cuidado, porque muitas coisas você está deixando passar por falta de cuidado e falta de atenção. Você não acredita que as coisas possam acontecer. A posição das imagens na bola indicam o tempo em que esses fatos irão acontecer ou já aconteceram. Por exemplo, uma imagem posterior à bola, que você vê lá no fundo da bola, ela indica um fato do passado que está exercendo então uma influência no seu futuro. Alguma coisa que já aconteceu e agora está trazendo
consequências. Se as imagens que você está vendo estão exatamente no meio da bola, ali dentro, de uma forma bem natural, essas coisas estão acontecendo no presente ou vão acontecer num futuro bem próximo. Quando as imagens aparecem do lado direito, geralmente indicam boas influências e do lado esquerdo, más influências. Outros símbolos e significados você irá descobrir com a prática e com o tempo, porque as imagens são enviadas através do nosso subconsciente para a bola. A gente se conecta com o nosso subconsciente, com a caixa que tem todas essas informações da nossa vida, então a gente consegue ver. Por isso, muitos símbolos são diferentes para as pessoas, para mim ou para você. E com a prática você irá então descobrir novos símbolos que fazem sentido na sua vida ou na sua forma de interpretar os sinais que a bola traz, mesmo que você estiver vendo para outras pessoas. E será sempre mais positivo e você obterá mais resultados se você consultar a bola durante a lua cheia, principalmente nos 3 primeiros dias. Pois é, alguns oráculos também, eles são uma sabedoria por si só, né? Não são apenas sistemas adivinhatórios, mas um sistema que a gente poderia refletir a vida inteira, né? Da jornada e tudo mais, como é o caso do tarô. Que demonstra ali, não é apenas algo adivinhatório, mas demonstra a jornada de um iniciado, né? A jornada do herói. E eu chamei meu amigo Cal do canal Manual do Alquimista Moderno para falar um pouquinho sobre o tarô pra gente. O que é tarô? Parece uma pergunta muito simples, mas na verdade é uma pergunta um pouquinho complicada. Eu vou tentar responder para vocês em 6 perguntas, tentar definir o que é tarô. A primeira coisa que quando você pensa em tarô vem à sua mente é divinação. E dentro desse contexto caiu uma primeira pergunta. O tarô, ele é um oráculo? E 99% das pessoas vai falar para você que sim, que o tarô é um oráculo. Mas para a gente começar a definir o que é tarô, a gente tem que definir o que é um oráculo. Oráculo é qualquer instrumento de canalização, de mensagens do astral, a gente pode falar assim. Só que o tarô, ele não é um instrumento de canalização de mensagens do astral. O tarô é conhecimento. E agora que cai uma outra pergunta. O tarô, ele é conhecimento ou intuição? Muita gente diz que lê tarô por intuição, que aprendeu a ler tarô por intuição. Mas o tarô, ele é um instrumento que demanda conhecimento. Essa é a grande verdade. Estudo. Um bom tarólogo, ele vai estudar a vida toda. E tarô, ele contém toda uma linguagem magética, simbólica, que demanda muito estudo para ser traduzido. A questão é, eu vou definir isso para vocês em uma frase. Intuição sem conhecimento não pode ser traduzida. E dentro desse contexto, que a gente está falando sobre intuição, sobre astral, e aí no imaginário de muita gente, cabe uma pergunta. O tarô, ele tem a ver com religião ou com espiritualidade? A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar religião de espiritualidade. São coisas totalmente diferentes e muitas vezes caminham numa direção oposta. Eu gosto de falar que religião é um peixe no aquário e espiritualidade é um peixe dentro do oceano, livre e solto. Então, ninguém precisa de uma religião para ser uma pessoa que busca o caminho da espiritualidade. Agora, se o tarô ele tem a ver com religião ou espiritualidade, não. O tarô não tem nada a ver com religião e ele também não precisa estar alinhado com nenhuma crença. No Brasil a gente vê aí sim o tarô e muitas vezes não utilizado, muitas vezes como, né, dentro do verdadeiro uso do tarô, né, dentro de algumas religiões aí, de doutrinas, digamos, até espíritas, né? Porque existe todo um sincretismo no Brasil, né? Uma mistura de crenças muito grande. Agora, eu não tô aqui para colocar regra, nem nada, para criticar pessoas, mas o tarô não tem essa conduta, mas nada impeça que a pessoa use o tarô como ela bem entender. E para a gente quebrar várias controvérsias que existem em relação ao tarô, eu preciso falar de uma maneira muito rápida e sucinta para vocês sobre a história do tarô, a origem do tarô. Há quem acredite que o tarô surgiu no Egito, né? Quem compre esse mito, porque é um mito, na verdade.
Há quem acredite que o tarô surgiu no Egito, né, e ele foi redescoberto por templários. Há também quem acredite na teoria, né, hindu, que a teoria hindu, na verdade, fala sobre que o tarô surgiu na Índia, e os hindus que não aceitavam o sistema de castas, né, partiram então em direção ali ao leste, acabaram migrando para o leste europeu, o que deu origem ao povo cigano, e que o tarô foi levado ali, no caso, né, por essa migração, por esse povo, no caso, para a Europa. Mas são apenas assim divagações, a gente pode afirmar que são apenas divagações que não tem nenhum embasamento histórico. O que se sabe, na verdade, é que o jogo de cartas ele surgiu entre os muçulmanos, e os mamelucos, que eram os muçulmanos que habitavam ali o norte do Egito, levaram a Sicília, que depois acabou indo para o continente europeu ali, né, para a Itália continental, a gente pode falar assim. E foi a partir, se eu não me engano, do século XIV que começou a surgir os primeiros baralhos ali, os primeiros, né, que a gente pode chamar de baralhos de tarô. E o tarô, ele não era usado para divinação, ele era um jogo, apenas um jogo comum, um jogo de azar. E foi a partir do século XVI, mais precisamente ali, começo do século XVII, que o tarô ele começa sim a ser usado como um instrumento ali de divinação, a gente pode dizer assim, né, de busca de caminhos, eu prefiro falar. E a gente tem a origem dos primeiros tarôs como a gente conhece hoje em dia. E ao longo do tempo, mais precisamente ali a partir do século XVIII, com o surgimento ali, crescimento de algumas ordens iniciáticas na Europa, o tarô ele foi adquirindo analogias alquímicas, herméticas e, consequentemente, astrológicas, dentro desse contexto, né, numerológicas, cabalísticas. E, inclusive, o tarô sim possui algumas analogias psicológicas e já foi instrumento de estudo dentro da psicologia analítica. Então, o que eu aconselho a todo estudante de tarô a fazer é buscar sempre uma linha de estudo. Há também os puritanos que defendem que o tarô deve ser lido dentro de um contexto ali totalmente puritano, né, imagético, simbólico. Então, nada impeça que você escolha uma linha de estudo. O mais importante sempre a se fazer é estudar. Um bom tarólogo, ele não vai ficar, né, digamos, não vai parar no tempo. Ele tem que estar todo o tempo se atualizando, estudando, porque o tarô ele é um zeitgeist, ele é um espírito do tempo, ele é um reflexo da nossa vida, da sociedade, do mundo que a gente vive. Há, inclusive, dentro desse contexto, um autor chamado Robert Place, que ele defende, no caso, que o tarô, sim, ele nasce dentro de um contexto alquímico hermético. E a última pergunta, que é a mais importante de todas: o que define um deck de tarô? Um deck de tarô precisa possuir 22 cartas, que são os arcanos maiores, e 56 cartas, que são os arcanos menores, somando um total de 78 cartas. Então é muito comum que você vá numa loja aí de produtos esotéricos ou numa livraria e você chega lá e vê, no caso, um oráculo, sei lá, o oráculo dos anjos, né, com o nome de tarô, mas na verdade eles colocam esse nome apenas para vender. Isso não é tarô. O tarô ele tem que ter 22 cartas, que são os arcanos maiores, e 56 cartas, que são os arcanos menores. E para finalizar, não existe tarô cigano. Baralho cigano é uma coisa e tarô é outra, e muita gente confunde isso, cara. Então, o tarô ele tem 78 cartas, isso que define sempre um deck de tarô. E quando você for comprar, inclusive, um deck de tarô, preste muito bem atenção no que você está comprando. E é isso aí, gente. Gratidão, e eu espero ter ajudado vocês a definir o que realmente é o tarô. Pois é, meus amigos, quanta sabedoria há, né, nos oráculos, nas mancias. E muita gente deixa esse tema um pouco nebuloso, né? As pessoas não creem muito, foi desacreditado, mas a gente percebe efetividade nesse tipo de instrumento, né? Seja o instrumento, o causador, né, vamos dizer, o instrumento que revele, né, aquilo que estamos buscando saber, ou seja apenas um instrumento de relaxamento, de profundidade a nós, né, para nós mesmos acessarmos, né, como alguns acreditam, né. O instrumento ali serve apenas como algo que nos leva a uma espécie de transe,
e a gente resgata, né, aquilo que a pergunta, a questão, né? Em Delfo, né, lá no passado, o templo de Apolo, né, tinham as pitonisas, né? E elas eram consultadas e para qualquer questão, até para guerra, né? E essas pitonisas, né, essas sacerdotisas, elas ficavam numa cadeira em cima de uma fresta no chão, e dessa fresta saía gases, né? E esses gases parece que induzia a uma espécie de transe, e essas sacerdotisas, elas tinham visão, falavam palavras às vezes desconexas, e as pessoas tinham que traduzir, tinham que interpretar aquilo, e muito do que se interpretou bateu, né, com a veracidade, né? No fim o templo foi saqueado, destruído, mas percebe que até mesmo em coisas, no caso hoje a gente entende, né, que um gás que induz, deixa a pessoa entorpecida, pode levar a isso, né? Assim como também chás, hoje, né, chá xamânico e outros tipos de coisa, né, pode induzir a pessoa a um estado de transe, né, e de repente nesse estado de transe a pessoa acessar alguma sabedoria, né, através de algum desbloqueio que ocorra, né? Então perceba que oráculo pode ser realmente qualquer tipo de ferramenta, até um gás nisso naquele tempo, né? E o mais importante, né, quando a gente está na jornada de buscar um oráculo que funciona conosco, é a gente saber o que tem, né? Geralmente a gente conhece o tarô, conhece um ou outro, mas não tem assim um entendimento da amplitude que é esse assunto, né? Então é muito bom a gente saber o que tem, né, o que pode nos servir, e aí sim, né, a gente sente que bate com a nossa alma, né, da gente se desenvolver. Então o oráculo mais importante, o oráculo que vai funcionar para você, é aquele que você sentir afinidade, tá? Ver que funcionou, você percebeu ali, você entendeu a lógica, aquilo bateu com a sua verdade, né? Então se você está buscando oráculo, porque essa é uma pergunta que eu recebo muito, meu conselho é esse, né? Dá uma olhadinha em todos, né? Assim como esse vídeo, né? Observa o que os convidados falaram, veja os oráculos que eles apresentaram, se você gosta, né? E se você sentiu afinidade com algum, busque conhecer um pouco mais, né? Fazer um estudo mais profundo. Quem sabe você não encontrou um oráculo, um conselheiro para sua vida, né? Para sua jornada. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, viu? Foi com muito carinho. Gratidão a todos os convidados, viu? O link de todos eles tá na descrição do vídeo, tá? Se você gostou desse formato de vídeo, avisa pra gente fazer outros. De repente esses convidados voltam com outros temas, tá? Se você gostou de algum oráculo em especial, deixa também nos comentários pra gente saber o que você achou dos oráculos, tá bom? Gratidão a todos vocês, viu? Gratidão, meus queridos, por tudo. Abençoado seja a vida de vocês. E até muito breve. Eu convidei meu amigo Eu chamei o meu amigo Caslau.
Cal Caslau. E eu chamei meu amigo Cal do canal Manual do Alquimista Moderno para falar um pouquinho sobre tarô pra gente.